Ele tinha tudo: dinheiro, poder, status e a mulher que acreditava ser o amor da sua vida. Mas em uma única noite, tudo o que ele construiu desmoronou diante de seus olhos. Imagine planejar o momento perfeito, um gesto grandioso para surpreender quem você ama, apenas para descobrir que essa pessoa já estava vivendo uma mentira ao seu lado. Mark não só foi traído, ele foi exposto, ridicularizado e descartado como se nunca tivesse significado nada. Mas o que ninguém esperava era que no instante em que ele mais se perdeu, uma mulher completamente inesperada surgisse para mudar tudo. Uma traição pode destruir um homem, mas será que pode também reconstruí-lo? O que acontece quando alguém, que nunca imaginou precisar ser salvo, encontra a única pessoa capaz de mostrar que ainda há algo pelo que vale a pena lutar? Prepare-se para uma história de dor, recomeços e um destino que ninguém poderia prever. Mark sentiu o coração acelerado enquanto segurava o envelope de couro que continha as passagens para a viagem que planejara havia meses. Ele passara as últimas semanas organizando tudo: reservas nos melhores hotéis, jantares exclusivos, passeios inesquecíveis. Esta seria a forma perfeita de mostrar a Carla que ele estava pronto para dar mais um passo ao lado dela. O relógio de pulso marcava 22h47 quando ele chegou à festa. O salão estava iluminado por luzes douradas, e o som ambiente misturava risadas e o tilintar de taças. Mark avistou alguns conhecidos, acenou discretamente e começou a procurar Carla. Ele imaginava a surpresa dela ao vê-lo ali, pois havia dito que estava preso em uma reunião importante. Ele atravessou a pista de dança e subiu as escadas em direção ao andar superior, onde sabia que ela costumava ficar nas festas mais reservadas. Foi então que ouviu uma risada que conhecia bem. Parou instintivamente ao ouvir uma voz masculina responder com um tom baixo e íntimo. O coração apertou. Ele se aproximou lentamente, o olhar fixo na porta entreaberta de um dos quartos. Ninguém precisa saber. Ele nunca desconfiaria, disse Carla, rindo. O estômago de Mark se revirou. Ele empurrou a porta com força e a cena diante de seus olhos o atingiu como um soco. Carla estava sentada na cama, os braços ao redor do pescoço de seu sócio, Daniel, enquanto os dois trocavam sorrisos cúmplices. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla arregalou os olhos ao vê-lo parado ali, as passagens ainda apertadas em sua mão. Daniel afastou-se rapidamente, limpando a boca com as costas da mão. Mark! Carla se levantou, ajeitando o vestido, tentando manter a compostura. Não é o que parece. Ele riu, um som amargo, sem qualquer humor. Não é o que parece? Sua voz era fria, distante. Ele ergueu as passagens no ar. Eu passei semanas planejando uma viagem para nós, para te surpreender. Carla olhou para os bilhetes e sua expressão mudou para algo entre culpa e irritação. Eu posso explicar. Mark deu um passo à frente, sua mandíbula travada. Explicar? Você acabou de dizer que eu nunca desconfiaria, que ninguém precisa saber. O silêncio caiu novamente sobre o quarto. Do lado de fora, algumas pessoas começaram a perceber a tensão e se aproximaram. Daniel pigarreou, tentando recuperar sua postura. Mark, cara, não precisa fazer uma cena. Mark virou-se lentamente para ele, seu olhar carregado de fúria. Cena? Você destruiu tudo que construímos. Você que eu confiava como um irmão. Carla cruzou os braços, sua expressão tornando-se defensiva. Ah, por favor, Mark. Você sempre esteve mais focado nos negócios do que em mim. Você acha que amor é só presentes e viagens? A facada final. Mark sentiu as palavras como lâminas rasgando sua pele. Ele abriu a mão, deixando os bilhetes caírem no chão, e respirou fundo. Seu coração queria gritar, mas ele se recusou a dar esse prazer a ela. Ele olhou ao redor e percebeu os olhares curiosos dos convidados. Sentiu o peso da humilhação e decidiu que não ficaria ali por mais um segundo. Virando-se,
Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Seu mundo acabara de desmoronar. Mark dirigiu sem destino, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. A cidade passava como um borrão de luzes, enquanto ele tentava processar tudo. Sua mente reproduzia sem piedade a cena no quarto, a risada de Carla, as palavras venenosas que ela dissera. O telefone vibrava sem parar no console. Chamadas de números conhecidos, mensagens acumulando notificações. Ele ignorou todas. Não queria ouvir desculpas, justificativas ou conselhos. Queria silêncio. Queria apagar da memória tudo o que acontecera naquela noite. Após uma curva brusca, freou repentinamente ao perceber que estava na frente de sua mansão. O portão se abriu automaticamente e ele entrou sem pensar. Estacionou o carro de qualquer jeito, bateu a porta com força e caminhou para dentro. O lugar parecia mais frio e vazio do que nunca. Jogou as chaves em cima da mesa e afrouxou a gravata, respirando com dificuldade. Tudo ali lembrava Carla. As taças que eles usavam para brindar em noites especiais ainda estavam sobre o balcão. O perfume dela impregnado nas almofadas do sofá. Ele afundou no estofado, fechando os olhos. A cabeça latejava, o peito doía. O telefone vibrou novamente. Sem olhar, atendeu e colocou no viva voz. Mark, cara, atende logo. A voz de Andre, seu amigo de longa data, soou preocupada. Se for para falar dela, não estou interessado. Eu vi tudo. Todo mundo viu. Você tá bem? Mark soltou uma risada sem humor. Você acha? Andre ficou em silêncio por alguns segundos antes de continuar. Vem pra cá, você não pode ficar sozinho agora. Não, eu só preciso de tempo. Ele desligou antes que o amigo insistisse. Jogou o celular longe, deixando-o cair no tapete. Passou as mãos pelo rosto, sentindo a exaustão pesar sobre ele. Fechou os olhos, mas cada vez que fazia isso, via Carla nos braços de Daniel. O sono não viria essa noite. As horas passaram, e o amanhecer começou a tingir o céu de tons alaranjados. Mark ainda estava acordado, sentado na mesma posição no sofá. Levantou-se, os músculos rígidos, e caminhou até a mesa de bebidas. Pegou uma garrafa de uísque e despejou uma dose generosa no copo. O líquido dourado reluziu sob a luz fraca da luminária. Ele bebeu em um gole só, sentindo o calor descer queimando sua garganta. Pegou a garrafa e saiu para o jardim, sentando-se em uma das espreguiçadeiras. O celular vibrou de novo. Dessa vez, ele olhou a tela. Carla. Mark, precisamos conversar. Eu posso explicar. O ódio subiu como fogo por suas veias. Ele jogou o celular para longe e tomou mais um gole da bebida. A traição doía, mas doía ainda mais saber que ele se permitiu ser enganado por tanto tempo. Ele olhou para a garrafa em sua mão e num impulso se levantou. Não podia continuar ali, precisava sair. Entrou no carro, acelerou e se perdeu nas ruas da cidade, dirigindo sem rumo. As imagens da noite anterior giravam em sua cabeça. O semáforo ficou vermelho, mas ele nem percebeu. Uma buzina estridente o despertou. Ele pisou no freio e o carro derrapou. Foi quando viu a silhueta de uma mulher parada na rua. Seu coração disparou. Ela não se moveu, não gritou, não recuou. Apenas ficou ali, encarando-o com um olhar que dizia mais do que palavras. Mark respirou fundo. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era um acaso. O coração de Mark ainda martelava no peito enquanto ele encarava a mulher à sua frente. O carro havia parado a centímetros dela, mas ela nem se mexera. A rua estava vazia, o silêncio entre eles era quase palpável. Mark saiu do carro sentindo as pernas bambas, uma mistura de adrenalina e álcool circulando por seu corpo. Você tá louca? Ele disparou, a voz carregada de frustração e desorientação. Poderia ter morrido. A mulher arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. E você? Tá bêbado dirigindo a essa hora? Quem de nós dois está mais perto da morte?
Mark abriu a boca para retrucar, mas parou. Ele não esperava aquela resposta. Ela o analisou por um instante antes de suspirar. Você não devia estar dirigindo. Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando encontrar algo para dizer, mas tudo o que conseguiu soltar foi um suspiro exasperado. Olha, foi um dia difícil, percebi. A mulher deu um passo para trás e olhou ao redor. E agora? Vai continuar se matando ou quer fazer algo mais produtivo? Mark franziu a testa. Como assim? Sei lá, sentar, respirar, deixar a bebedeira passar. Ele soltou uma risada amarga. Você sempre oferece ajuda para desconhecidos que quase te atropelam. A mulher sorriu de lado. Só para os que parecem estar perdidos. Mark hesitou. Algo nela era diferente. Ela não parecia assustada ou com raiva. Não perguntava se ele era o Mark, o milionário, o traído da noite anterior. Apenas o olhava, como se estivesse tentando enxergar algo além da superfície. Qual o seu nome? Ele perguntou. Lara. Ela olhou para o carro dele, depois de volta para ele. E o seu? Ele piscou, surpreso. Você não sabe? Ela deu de ombros. Deveria? Mark riu de leve. Pela primeira vez em horas, ele sentiu um breve alívio no peso esmagador que carregava. Mark. Lara assentiu, como se processasse a informação. Certo, Mark. Agora decide. Vai continuar essa noite horrível ou quer uma alternativa? Ele a observou por um momento, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Mas algo em sua voz era convidativo. Que alternativa? Ela apontou para o outro lado da rua, onde havia um pequeno café 24 horas. Um café? Mark arqueou uma sobrancelha. Você me quer sóbrio? Quero te ver fazer uma escolha menos idiota do que dirigir bêbado. Ele bufou, mas abriu um pequeno sorriso. Tá bom. Café. Eles atravessaram a rua em silêncio. O café estava quase vazio, exceto por um garçom entediado e um casal em uma mesa distante. Lara sentou-se e esperou enquanto ele fazia o mesmo. Então, Mark. Ela apoiou os cotovelos na mesa, os olhos escuros fixos nele. O que aconteceu? Ele soltou o ar devagar, sem saber por onde começar. Uma traição. Lara não pareceu surpresa nem chocada, apenas assentiu. Doeu? Ele riu, mas sem humor, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Ela não respondeu de imediato, apenas observou suas expressões, como se estivesse tentando ler além das palavras. É bom? Mark piscou, surpreso. O quê? Que esteja doendo. Significa que você se importava, que era real para você. Ele franziu a testa. Isso devia me fazer sentir melhor? Lara deu um pequeno sorriso. Não agora, mas um dia vai. Mark ficou em silêncio, encarando sua xícara de café. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu que alguém realmente o via. E, estranhamente, isso o assustava menos do que deveria. O café esfriava lentamente na xícara de Mark, enquanto ele encarava Lara do outro lado da mesa. Ela era diferente. Não demonstrava pena, nem tentava minimizar o que ele sentia. Apenas escutava, sem pressa, sem julgamentos. Você sempre dá lições filosóficas para estranhos na madrugada? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio que se instalou entre eles. Lara deu de ombros, girando a colher dentro da xícara. Só para os que precisam ouvir. Mark soltou um riso curto. E como você sabe que eu precisava? Tá na sua cara. Seu olhar diz tudo. Você foi quebrado, mas ainda não sabe o que fazer com os pedaços. Mark se encostou na cadeira, cruzando os braços. E você já foi quebrada antes? O sorriso dela diminuiu um pouco. Por um instante, Lara desviou o olhar para o café. Já. Mark percebeu que havia tocado em algo sensível. Mas, ao invés de recuar, ele sentiu a necessidade de perguntar mais. Como sobreviveu? Ela soltou um suspiro, aprendendo que nem tudo pode ser salvo. Nem tudo vale a pena ser reconstruído. Mark ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pensou em Carla, na empresa, em toda a sua vida cuidadosamente planejada.
Tudo aquilo que ele acreditava ser sólido agora parecia frágil e sem propósito. Você acha que eu devia deixar tudo para trás? Ele perguntou num tom mais baixo. Lara estudou seu rosto antes de responder. Acho que você deveria entender o que ainda vale a pena carregar. Ele desviou o olhar para a mesa. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ele sentiu que havia outra saída além da dor. O sol já despontava no horizonte quando eles saíram do café. Mark jogou algumas notas na mesa e seguiu Lara para fora. O ar fresco da manhã bateu em seu rosto, dissipando parte do torpor da noite anterior. Então, Mark, e agora? Lara perguntou, cruzando os braços. Ele olhou ao redor, sentindo uma leveza estranha no peito. Agora, eu não faço ideia. Lara sorriu, como se já soubesse essa resposta. Ótimo. Isso significa que você tem opções. Mark riu baixo. Você sempre fala assim, como se estivesse num filme antigo cheio de metáforas. Lara inclinou a cabeça pensativa. Talvez, ou talvez, eu só tenha aprendido que as respostas certas não são diretas. Ele balançou a cabeça, ainda tentando decifrá-la. E o que você faz da vida, Lara, além de ensinar bêbados aleatórios a refletirem sobre seus erros? Ela sorriu de lado. Vivo. Isso não é suficiente? Mark arqueou uma sobrancelha. Você é um mistério. Lara suspirou, colocando as mãos nos bolsos da jaqueta. Mark, eu não sou um mistério. Sou só alguém que aprendeu a sobreviver. E talvez seja isso que você precise agora. Ele franziu a testa, intrigado. E o que isso significa? Ela deu um passo para trás, pronta para seguir seu próprio caminho. Significa que se quiser aprender a sobreviver à queda, eu posso te mostrar como. Mark ficou ali parado, vendo-a se afastar. Ele não sabia ao certo o que isso queria dizer, mas uma coisa era certa. Lara não era alguém que aparecia na vida das pessoas por acaso, e por algum motivo ele não queria deixá-la ir. Mark não conseguia tirar Lara da cabeça. Algo nela o intrigava de uma forma que ele não conseguia explicar. Ela não tinha sido gentil nem caridosa. Não tentara consolá-lo com palavras vazias ou clichês sobre superação. Ao invés disso, jogara verdades nuas e cruas diante dele. E, estranhamente, aquilo lhe trouxe mais clareza do que qualquer conselho que recebera até então. 2 dias haviam se passado desde aquela madrugada e agora ele estava de volta ao seu escritório, tentando retomar sua rotina. Mas tudo parecia diferente. A traição de Carla e Daniel ainda ecoava em sua mente, mas não da mesma forma. Era como se agora ele estivesse vendo tudo de um ângulo novo. Sua secretária entrou, segurando um tablet. Mark, seu sócio quer falar com você. Ele ergueu o olhar, os músculos do maxilar travando. Daniel, ela hesitou. Sim, ele está na sala de reuniões, disse que é importante. Mark respirou fundo e se levantou. Seus passos ecoavam pelo corredor enquanto caminhava até a sala envidraçada. Ao abrir a porta, encontrou Daniel sentado à mesa, arrumando nervosamente as abotoaduras da camisa. Mark, ainda bem que veio, disse ele, tentando sorrir. Mark cruzou os braços, encostando-se à parede. Não banque o aliviado. Apenas diga o que quer. Daniel suspirou. Eu sei que você me odeia agora, mas precisamos conversar. Mark riu, um som seco e sem humor. Você acha que podemos simplesmente sentar e conversar depois do que você fez? Daniel olhou ao redor, garantindo que estavam sozinhos. Carla me procurou. Ela quer falar com você. O nome dela fez o sangue de Mark ferver, mas ele se manteve impassível. E por que eu deveria me importar? Daniel passou a mão pelos cabelos, inquieto. Porque ela disse que cometeu um erro, que se arrepende. Mark estreitou os olhos. E você veio até aqui como porta-voz dela? Ou como um sócio que quer evitar que eu tome decisões que prejudiquem seus negócios? Daniel não respondeu de imediato. Então inclinou-se para a frente e disse em um tom mais baixo. Eu sei que errei, mas você precisa entender.
Carla nunca te amou de verdade. Ela sempre quis algo que você não podia dar. Mark sentiu a raiva crescer. E você pôde? Daniel hesitou. Eu não sei. Só sei que ela disse que precisa falar com você. Mark respirou fundo e se afastou da parede. Diga a ela que algumas traições não podem ser consertadas. Ele saiu da sala antes que Daniel pudesse responder. À noite, Mark foi até o mesmo café onde conhecera Lara. Não sabia exatamente por que estava ali, mas algo dentro dele dizia que ela poderia ajudá-lo a enxergar a resposta que precisava. E como se tivesse previsto sua chegada, Lara já estava sentada em uma mesa no canto, observando a rua pela vidraça. Ele se aproximou devagar. Você sempre fica aqui? Perguntou, puxando a cadeira e sentando-se sem esperar convite. Lara sorriu de lado. Talvez eu tenha esperado você voltar. Mark arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Ela riu baixinho. Não exatamente, mas você parecia alguém que ainda teria perguntas. Ele esfregou as mãos sobre a mesa, pensando no que queria dizer. Carla quer me ver. Lara não demonstrou surpresa. E você quer vê-la? Ele abriu a boca para responder, mas parou. Eu não sei. Lara inclinou a cabeça, estudando-o. Então essa já é sua resposta. Mark franziu a testa. Como assim? Se você realmente quisesse vê-la, já teria ido. Se está aqui, é porque sabe que não vale a pena. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, um pequeno sorriso escapou de seus lábios. Você tem um jeito irritante de estar certa. Lara sorriu. Eu sei. E pela primeira vez em muito tempo, Mark sentiu que estava finalmente no caminho certo. Mark pensou que tudo estava começando a se encaixar, mas não demorou para perceber que ainda existiam partes soltas da sua história. E uma delas decidiu aparecer sem ser convidada. Na tarde seguinte, ele estava no escritório quando sua secretária entrou com um olhar tenso. Senhor Mark, Carla está aqui. Ele levantou o olhar, sentindo o corpo enrijecer. Aqui? Sim, e ela não vai embora. Mark respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Ele já havia decidido que não queria mais ouvir nada dela, mas talvez fosse a hora de encerrar aquilo de vez. Mande-a entrar. A secretária hesitou antes de assentir e sair. Poucos segundos depois, a porta se abriu novamente e Carla entrou, usando um vestido impecável, a maquiagem perfeita e o mesmo perfume que ele um dia amara sentir em sua pele. Mark, ela começou, a voz suave, quase hesitante. Ele se encostou na cadeira, cruzando os braços. Fale logo, Carla. Ela mordeu o lábio, fingindo nervosismo, e se aproximou. Eu cometi um erro, um grande erro. Mark soltou um riso seco. Qual deles? Ela abaixou os olhos por um momento, depois o encarou com uma expressão que parecia genuína. Eu me deixei levar. Me perdi no que achava que queria e esqueci do que realmente importava. Ele manteve o olhar fixo nela, analisando cada palavra. E agora descobriu que eu era o que realmente importava? Carla se aproximou mais, tocando a mesa. Sei que é difícil acreditar, mas eu me arrependi. Sei que não mereço seu perdão, mas me deixe pelo menos tentar consertar as coisas. Mark sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro dele. Antes, essas palavras poderiam tê-lo feito hesitar, mas agora, algo estava diferente. Ele não sentia mais a mesma dor avassaladora. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. Você está arrependida, Carla? Ou só está arrependida porque achou que eu ia ficar destruído e seguir sem você foi mais difícil do que imaginava? Ela piscou, surpresa. Não é isso, Você destruiu tudo o que tínhamos. A voz dele saiu firme, mas calma. E o pior de tudo, você nem tentou esconder. Você quis que eu descobrisse. Carla abriu a boca para responder, mas nada saiu. Mark continuou. Você nunca me amou. Só amava o que eu podia te dar. Mas agora eu vejo, e você não faz mais parte disso. Ela deu um passo para trás, a respiração levemente acelerada. Mark,
Eu... Ele se levantou, pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem. Segundos depois, a secretária apareceu na porta. A conversa acabou. Minha assistente vai te acompanhar até a SI.